Ao longo deste material, apresentamos orientações e subsídios fundamentados na Base Nacional Comum Curricular e sugestões de atividades que podem ser trabalhadas em sala de aula com o livro literário. E essas atividades não têm o propósito de explorar o livro de forma superficial, pelo contrário. Nosso intuito é sensibilizar o olhar tanto do professor quanto do aluno para a diversidade de ideias e de saberes contidos no texto literário. Esperamos que este conteúdo possa contribuir para a formação cidadã de leitores e tornar aprazível o momento de interação entre professor e alunos em sala de aula. Esperamos, assim, contribuir para a formação literária de cada vez mais leitores. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Alexandre Castro Gomes, sou autor de livros de literatura para crianças e jovens e eu estou aqui hoje para falar sobre um livro para vocês. Tem Visita no Condomínio dos Monstros. Essa história tem como pano de fundo um prédio, né, onde moram vários monstros assim conhecidos. Tem o vampiro, o lobisomem, a bruxa, tem até alguns seres do folclore, como o Saci e a Mula Sem Cabeça, que também moram ali no Condomínio dos Monstros. Chega um certo dia, né, eles recebem um visitante no condomínio. É uma múmia aimara do deserto do Atacama, que ela foi para lá para ficar na casa da prima, que é a múmia egípcia. Só que quando ela chega lá, ela descobre que a prima não mora mais lá. E aí ela, sem ter para onde ir, sem dinheiro e tal, ela acaba sendo hospedada pelos próprios moradores do condomínio. Ela vai ficar uma noite na casa de um, outra noite na casa de outro. Só que ela descobre que cada um tem uma mania, né? E são manias que irritam ela profundamente. Ela chega lá na casa do esqueleto, o esqueleto fica estalando os ossos a hora toda, e aquele negócio de estalar osso deixa ela nervosa. Aí ela resolve ir embora, aí o vampiro vai lá, não, então fica lá em casa. Daí ela vai pra casa do vampiro, o vampiro é sovina, não acende a luz pra nada, não liga o ar-condicionado, em pleno verão, não liga ventilador. Então assim, cada casa que ela fica, ela descobre uma mania diferente, né? O legal desse livro é que ele brinca com as diferenças, né? Ele trabalha o autoconhecimento e induz a aceitação das esquisitices alheias. Cada um tem sua mania, né? Todos nós temos manias, né? E assim acontece com os monstros também. Eu pensei assim, vou tratar essas manias como uma coisa natural, né? Porque isso é inerente ao espírito humano. E é legal porque o leitor vai se identificar com algumas delas, né? Isso provoca empatia enfim, a ideia era essa mesmo. A utilização dos monstros. E por que eu utilizei monstros, né? Qual foi a ideia de trabalhar os monstros no livro? Bem, para começar, eu sou fascinado por monstros. Meus filhos são fascinados por monstros desde que eram pequenininhos. E essa fascinação ela tem um motivo, né? Eles se colocam no lugar do monstro. O monstro é um ser de poder, é forte, é rebelde. E a criança ela gosta de se ver naquela posição do rebelde, do forte. Então, você trabalhar com os monstros aliás, para começar, é uma coisa que existe desde a época que as histórias eram transmitidas via oral, né? Quando os povos lá do interior da Europa, do interior de não sei o quê, na África, como eles transmitiam as histórias, e muitas vezes usavam a figura do monstro. O bom da figura do monstro, né, é que a humanização desses animais e desses seres, né, ele ajuda a realçar características que são humanas, ou seja, a raiva, o medo, isso tudo que é nosso, né, das pessoas. Isso, quando você trata um monstro com raiva, você pensa mais raiva ainda do que se fosse uma mera pessoa. Quando tem medo, mais medo ainda, então por aí vai. Então isso ajuda a realçar essas características. Essa analogia ela é bem aceita pelas crianças, porque se elas gostam de se colocar naquela posição, não é isso, do monstro, do poderoso. É isso, por isso que eu trabalhei com os monstros, por isso que eu gosto de monstros. E por isso que eu fiz esse livro, né? Aí eu resolvi juntar todos os monstros num prédio só. Quem vive em apartamento sabe como é que é. Às vezes você tem uns vizinhos meio doidinhos mesmo. E saiu, o resultado foi esse. Eu espero que vocês gostem. Tá bom? Um beijo grande, boas leituras. E quem quiser depois falar comigo, pode me achar em www.alexandredecastrogomes.com. Tchau, tchau. Na sociedade em que vivemos hoje, não basta mais sermos apenas repositórios de informação. Aquela educação que existia antigamente, em que a gente simplesmente reproduzia o conteúdo didático que nos era repassado pelo professor, não funciona mais. O aluno tem hoje na palma da mão
um mundo de informações disponíveis. A escola, o professor, portanto, precisam de se reinventar nesse processo de ensino e aprendizagem, já que não são mais os únicos detentores do saber. E o que aprender? Como ensinar? A BNCC é o mais recente documento que norteia a política educacional no país. Ela foi publicada no final de 2017 e recebeu ao longo de vários anos as contribuições de diversos atores da sociedade civil, das escolas, dos professores, para que pudessem ser levadas em consideração todas as necessidades, todos os interesses e toda a pluralidade da cultura educacional no nosso país. Essa é uma norma que já foi pensada desde a época da promulgação da Constituição de 1988, que em seu artigo 210 fixa os currículos mínimos que as escolas precisam adotar em todo o Brasil. Com a publicação da BNCC, tanto escolas públicas quanto particulares passam a ter agora uma referência nacional obrigatória que contribuem para a elaboração de seus currículos e de suas propostas pedagógicas. Mas quando se fala em referência obrigatória, imediatamente a gente pensa em algo que vai fechar o currículo das escolas. E a BNCC pretende exatamente o contrário disso. O que está em foco na BNCC não é o conteúdo em si, mas de que maneira ele vai ser transmitido ao aluno. Por isso, é tão importante a garantia das aprendizagens essenciais. Nesse documento, essas aprendizagens vão ser garantidas por meio das competências, que são definidas de forma geral, garantindo os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, e de forma específica, elaboradas de acordo com cada conteúdo curricular. Então, se os alunos estão em contato com situações desafiantes, se essas situações foram elaboradas intencionalmente e com constância ao longo do seu percurso escolar, ele vai sendo capaz de trabalhar essas questões e de se desenvolver de forma integral. E assim, ao longo do tempo, essas experiências vividas em sala de aula se tornam hábitos. Nesse sentido, a literatura pode contribuir para o desenvolvimento dessas competências, uma vez que ela é o registro da língua de um povo rica em diversas manifestações. Além do trabalho com a linguagem em si e de estimular a capacidade de comunicação, o texto literário traz um universo de possibilidades, de conhecimentos diversos, porque ele encerra em si diversos saberes, como Roland Barthes já comentou em vários de seus textos. Para trabalhar a literatura em sala de aula, a BNCC definiu um campo de conhecimento que é o campo artístico-literário. É uma especificidade do componente das linguagens, da área de linguagens. O que a BNCC faz ao estabelecer esse campo artístico-literário é dar lugar à formação do leitor literário. E a literatura aí não pode ter apenas uma função utilitária como era antigamente. É dada a ela agora sua dimensão humanizadora, mobilizadora, transformadora. Ao desenvolver em sala de aula as habilidades elencadas pela BNCC, o professor contribui para que o seu aluno desvende as diversas camadas de sentido do texto literário e contribui também para que ele seja capaz de firmar os pactos de leitura. A leitura literária exerce papel fundamental na capacidade crítica e discursiva dos sujeitos. E a gente consegue também trabalhar com a questão do reconhecimento de si no mundo, com a capacidade de se comover diante da condição humana, que é isso que o texto literário sempre nos propõe, sempre nos instiga. E é por isso que a Base Nacional Comum Curricular garante esse lugar cativo à literatura, porque por meio dela a gente consegue trabalhar diversos assuntos em sala de aula, tanto na questão da linguagem em si, dos aspectos de língua portuguesa, quanto das artes, da educação física, que é uma outra forma de linguagem, quanto relacionado à área da matemática, à área das ciências da natureza, das ciências humanas e do ensino religioso. A gente consegue, dessa forma, trabalhando com a literatura em sala de aula, acessar os diversos saberes disponíveis no mundo. Este material audiovisual de apoio tem como objetivo justamente proporcionar ao professor a abordagem da literatura em sala de aula, de modo que ele consiga ir além da função da linguagem e ir além da função simplesmente utilitária da literatura.